Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica de 2019 chamado The Blackout. Alerta de spoilers a seguir. Num futuro próximo, na cidade de Moscou, Oleg e Aliona estão tendo um encontro, durante o qual Oleg explica que será um soldado em um período de 2 semanas. O encontro corre bem e os dois acabam passando a noite juntos. Enquanto isso, em Paris, um avião está prestes a pousar, quando de repente todas as suas luzes se apagam e todos a bordo perdem a consciência. Logo, esta perda de energia se espalha pelo mundo, deixando apenas uma pequena parte da Europa Oriental com luz. Oleg e Alione notam que os drones que voam em torno de Moscou congelam em pleno ar e correm para o saguão do hotel para ver o que está acontecendo. Todas as pessoas do edifício estão se reunindo lá para ouvir as notícias. O âncora explica que isto não foi uma consequência de nenhum desastre natural, e embora no início suspeitassem que se tratasse de um ataque terrorista, descobriram que perderam o contato com o resto do mundo. Um grupo de soldados liderados pelo prefeito Dormatov é enviado em missão de reconhecimento a Kirov, uma das muitas cidades que agora está na escuridão. A jornalista Olga vai com eles para registrar quaisquer pistas que possam encontrar. O governo já enviou drones para esta área, mas nenhum deles conseguiu voltar. A equipe perambula pela cidade e entra em uma loja, onde usam luzes especiais para ter uma melhor visão. E é assim que descobrem que cada cidadão ali dentro está morto, até mesmo o peixe. Eles não podem deixar de se perguntar como todos morreram, já que não há indícios de um ataque. É como se algo tivesse acontecido do nada. Então eles começam a investigar diferentes apartamentos, onde encontram tudo em seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Mais uma vez, parece que tudo aconteceu instantaneamente, como se as pessoas tivessem desaparecido no ar. De repente, um dos soldados é atacado por um ser misterioso. O resto da equipe se apressa para ajudá-lo, mas assim que o ser os vê, ele pega a arma do soldado e escapa pela janela. A equipe imediatamente abre fogo, mas o ser não parece ser afetado pelas balas e foge. Eles levam o soldado ferido ao avião e lhe perguntam se ele viu o rosto de quem os atacou, mas estava escuro e impossível de notar qualquer coisa. Um mês depois, mais de 100 milhões de russos são considerados mortos, e o governo tenta pedir à população restante que se mantenha calma. Entretanto, grupos religiosos estão se reunindo porque pensam que o fim do mundo está chegando. Enquanto isso, Yura é um dos muitos civis que recebe uma carta pedindo que ele se aliste ao exército. Yura vive com a sua mãe, que sofre de Alzheimer, e lhe custa deixá-la para trás. Mas ele se alista no exército de qualquer maneira. Quando ele parte para a base, ele percebe o estado atual do mundo, já que apenas um mês foi suficiente para que as ruas parecessem pós-apocalípticas. Yura acaba se juntando à equipe de Oleg, que é informada da situação atual por Domatov e pelo coronel Marina. Cada cidade na escuridão é considerada sob quarentena, e o único poder existente pode ser encontrado em Moscou, partes da Bielorrússia, Ucrânia e Finlândia. Esta área é conhecida como Círculo da Vida. Algumas equipes voltaram e descobriram que as pessoas morreram devido a neurotoxinas endógenas, que são produtos químicos produzidos pelo corpo humano. As novas equipes têm 2 tarefas: encontrar pistas para que os cientistas entendam a causa por trás dessas neurotoxinas e ir mais fundo na zona de quarentena para reunir recursos, pois Moscou está ficando sem nada. Eles precisam ter cuidado porque já enviaram muitas equipes e a maioria delas não voltou, mesmo que tivessem tanques para protegê-las. Enquanto todos se preparam, mais voluntários chegam e Oleg se surpreende ao ver Aliona entre eles. De repente, um alarme dispara, alertando sobre um ataque que chega. Aparentemente, é um grupo de grandes inimigos se aproximando. Assim, os soldados se reúnem na fronteira entre a base e a zona de quarentena. Naquele momento, a força na base se apaga. Então, Dolmatov começa a disparar fogos para uma visão mais clara. E quando os seres estranhos estão suficientemente próximos, os soldados abrem fogo. Alguns desses seres conseguem chegar à base de qualquer maneira e começam a atacar todos que estão à vista, fazendo com que Oleg perca a consciência. Na manhã seguinte, Oleg acorda sob o peso de um inimigo morto. Yura percebe que ainda está vivo e lhe pede ajuda para mover o corpo. Agora, Oleg pode ver que o estranho ser era na verdade um urso enorme.
Na verdade, há dezenas de corpos de urso do outro lado da fronteira, e ninguém entende por que eles se comportam assim. Olga também está lá gravando tudo pelas notícias. Oleg é levado para a enfermaria e se surpreende ao saber que a Liona é médica. Ela cuida das suas feridas e, quando ele sente dor, ela o conforta com um beijo. Enquanto isso, Marina e Dolmatov discutem os assuntos dos sensores, um grupo de pessoas que supostamente ganhou poderes após o apagão. Marina explica que eles são como super-heróis. Os sensores podem realmente receber dados em suas mentes, como os rádios recebem sinais. No entanto, eles não foram capazes de decifrar os dados ou descobrir como isso aconteceu. O sensor mais forte é Sasha, que está sendo mantida em um hospital militar. Desde o apagão, ele continua tendo pesadelos sobre um cara misterioso careca. Hoje ele está sendo visitado por Zenia, que diz ter sido enviado por alguém chamado Id. Ele explica que a primeira onda destruiu toda a eletricidade e a segunda lançou a autodestruição de todos os organismos biológicos, e a terceira onda fará com que qualquer pessoa ainda viva na zona de quarentena os ataque. Há milhões deles e o seu livre-arbítrio se foi, mas eles têm tempo de detê-lo. Sasha não quer ter nada a ver com isso e pede segurança, mas os soldados não podem ver Zenia e dizem ao médico que Sasha está alucinando. O resto dos soldados se preparam para a missão. Yura acaba viajando com Olga, que lhe faz algumas perguntas para a câmera. Yura admite que não se importa com a situação atual porque lhe dá sentido à vida, e é melhor do que ser motorista de táxi. Quando chegam à zona de quarentena, descobrem os tanques destruídos no chão e um abismo cortando os edifícios, implicando que a terceira onda já começou. A filmagem desta destruição coloca a população restante em estado de choque, causando motins e um aumento da taxa de criminalidade que toma conta da cidade. O governo promete que está trabalhando nisso, mas as pessoas pensam que seus líderes estão escondendo algo. Os soldados são divididos em grupos para cobrir mais terreno. Yura e Olga estão no grupo 7, e à medida que atravessam a floresta, cresce entre eles uma tensão de flerte. Quando um Oleg recuperado chega, ele se junta à equipe 4, que investiga uma pequena cidade. Um dos soldados abre o depósito, fazendo com que um monte de barras de metal caia em cima dele e lhe machuque a perna. A equipe decide descansar dentro de uma casa até a chegada de um médico. Na manhã seguinte, a Lione chega e anuncia que o soldado terá que voltar a Moscou com ela, se não quiser perder a sua perna. O grupo 7 também passa a noite dentro de um apartamento, e enquanto eles tomam café da manhã, Yura percebe algo estranho em uma loja. Ele verifica a gravação de Olga e confirma que as portas não foram abertas quando eles chegaram. Yura e alguns soldados entram na loja e encontram provas de que alguém estava lá. Então eles decidem montar algumas armadilhas. Eles retornam ao apartamento e esperam que as armadilhas sejam ativadas, mas isto não acontece até que a noite caia. Todos se preparam para sair, mas Yura pede a Olga para ficar lá dentro e a ensina a usar os foguetes para pedir ajuda se eles não voltarem. Olga acaba desobedecendo Yura e segue a equipe de qualquer maneira para registrar tudo. Dentro da loja, eles encontram um adolescente que foi ferido pelas armadilhas. Eles o levam para o apartamento e tentam ajudá-lo, mas o garoto reage roubando uma faca e matando um soldado. Os outros reagem imediatamente, abatendo-o. Enquanto isso, Sasha vai tomar ar fresco no telhado do hospital e de repente se assusta com Id, o cara de quem Zenia falou. Zenia só tinha sido uma ligação mental, mas Id está aqui e quer que Sasha ajude. E para convencê-la de que sabe o que está acontecendo, ele mostra o seu rosto e revela que não é humano. Naquele momento, Marina aparece com um bando de soldados, apontando suas armas para o Id. Mas de repente todos eles apontam suas armas para Marina. Id explica que ele usou seus poderes mentais para que os soldados o vissem como Id e ele como Marina, então ele não deveria tentar nada. Ele também jura que está do lado de Marina e a adverte que milhões de pessoas como ele estão chegando para acabar com a humanidade. Quando Marina pergunta o que ele é, Id diz que os humanos o considerariam um deus. Marina leva Id ao seu escritório para interrogá-lo. Id explica que ele deveria iniciar um processo de irradiação quando a Lua estava acima dos oceanos, mas ele cometeu um erro. A Lua estava cobrindo esta seção da Europa, então a protegeu da radiação. Foi assim que o Círculo da Vida aconteceu. A raça de Id precisa da Terra porque o seu próprio planeta está prestes a morrer e eles querem um lugar novo com o Sol para viver.
Então ele revela que houve uma onda zero há milhares de anos. Esta onda era a raça humana, que na verdade é uma arma biológica enviada pelos alienígenas para destruir a população nativa do planeta. Foram os povos nativos anteriores que construíram as pirâmides e as cidades subaquáticas, porque eles tinham sido muito mais desenvolvidos. Os humanos são a arma biológica perfeita, porque são destruidores e colonizadores, e compartilham muito DNA com o povo de Id, exceto que foram excluídos de qualquer habilidade psíquica. A radiação não planejada está fazendo com que algumas pessoas como Sasha o recuperem. Um exército do planeta de Idi está chegando amanhã, mas o irmão de Idi, Ra, já chegou. Id não concorda com seus métodos e quer encontrá-lo, mas o único que conhece a localização é Sasha, graças aos seus sonhos. Enquanto isso, todas as equipes são repentinamente atacadas por humanos controlados pela mente. Os soldados imediatamente abrem fogo e tentam ao máximo estabelecer uma linha de defesa, mas o inimigo vem em grande número e não tem problemas para revidar, matando a maioria das equipes e fazendo com que fiquem sem munição. Quando o apartamento que eles estão escondidos explode, Yura pede a Olga para atirar o foguete, mas a maioria das equipes está fazendo a mesma coisa e não há recursos suficientes para ajudar a todos. Por enquanto, os poucos membros restantes do Grupo 7 vão esperar no telhado de um prédio para ficar fora do alcance dos atacantes. A conversa de Marina com Id é interrompida por uma mensagem informando-a do ataque, e Id aponta que eles estão perdendo tempo. Os dois juntos com Zenia e Sasha voam até a base, e durante a viagem, Id explica que ele é imortal, enquanto ninguém decidir matá-lo. Quando eles chegam à base, Id coloca Sasha em transe e ele consegue desenhar a localização de Ra, que é um arranha-céu em Kirov. Id quer mobilizar as tropas restantes imediatamente, mas quando Dolmatov vê a aparência de Id, ele não sabe se confia nele. Nesse momento, um soldado anuncia que Moscou também está sendo atacada, e Marina convence Dolmatov ao apontar que Id é sua única esperança. De volta ao Grupo 7, eles decidem descer o prédio para procurar as equipes que não enviaram nenhum foguete de sinalização. Olga está aterrorizada, então Yura a beija para acalmá-la. Enquanto andam pelas ruas, eles encontram alguns civis e os matam antes mesmo de falar com eles. Olga está chateada com isso porque eles pareciam bons, mas Yura a lembra que o adolescente também parecia bom no início. Como se surgissem para provar o seu ponto de vista, uma nova onda de humanos embriagados os atacam. Todos os outros soldados morrem, mas Yura consegue os combater, ficando ferido no processo. Eles correm para se esconder dentro de uma garagem onde cuidam dos ferimentos de Yura e encontram um carro com gasolina e chaves para usar para escapar. Na base, Sasha confessa que tem medo de ir porque tem certeza de que Ra o viu durante a visão, e Id permite que ele fique para trás em nome da sua segurança. Quando a equipe de Dolmatov sai nos tanques, Marina percebe que Sasha está desaparecido e faz com que todos parem. Naquele momento, uma série de foguetes ataca a base e a faz explodir. Marina aponta sua arma para Id, zangada porque ele obviamente sabia disso, e ele admite que é verdade. No entanto, se Sasha estivesse com eles, a equipe teria morrido e eles não teriam ganho a guerra. Na manhã seguinte, Yura e Olga encontram Oleg e Alione. A equipe deles também tem poucos membros e fica sem munição. Felizmente, momentos depois, a equipe de Dolmatov os encontra e pede que eles se juntem à missão de matar Ra. Olga e Alione terão que vir porque não há base para onde enviá-los. Horas mais tarde, a equipe chega a Kirov. Dolmatov se surpreende que eles não estejam sendo atacados e Id explica que Ra pensa que morreu na base. As ruas estão bloqueadas pelos humanos e há alguns deles pulando lá de cima com bombas. O exército apenas avança com os tanques, atirando ou esmagando qualquer inimigo que tente detê-los. Quando chegam ao arranha-céu, Id leva Yura e alguns soldados com ele para o telhado, enquanto todos os outros ficam na entrada para a defesa. A luta é interminável, e eles não sabem quanto tempo serão capazes de acompanhar, então Oleg leva os civis também para o andar de cima. Depois de matar qualquer inimigo lá dentro, Id e seus soldados se encontram com Ra no telhado. Yura tenta atacá-lo, mas Ra simplesmente o empurra para longe e o deixa pendurado. Id ataca Ra em seguida e a sua luta é bastante equilibrada, mas quando Yura volta a subir e uma enorme explosão pode ser ouvida nas ruas, Ra se distrai
e Id aproveita a chance de atacá-lo diretamente, removendo um dispositivo de dentro do seu corpo. Yura imediatamente corta e coloca uma granada no buraco, finalmente matando Ra. Agora Id pode usar os seus poderes para liberar todos os humanos controlados. Ele anuncia que o próximo passo é matar os alienígenas que chegam na nave espacial, já que os humanos foram feitos para matar, afinal de contas. Xenia não entende porque Id não os avisou de tudo isso antes do apagão, e Aliona e Marina protestam contra a maneira como Id está usando os humanos. Quando Id diz que é o deus que os humanos merecem, Xenia o ataca com uma faca, mas Id usa seus poderes para obrigá-lo a matar Marina. Furioso, Oleg tenta atacar Id também, mas Yura vem em sua defesa, apontando que Id é a única esperança que eles têm contra a invasão. Uma luta começa entre Yura e Oleg, e quando Olga percebe que Yura está batendo em Oleg, ela pega uma arma e atira para fazê-lo parar. Xenia tenta matar Id novamente, mas ele facilmente o detém. Oleg pensa em matar Yura e atira em Id em seu lugar, mas as balas não o machucam. Id usa seus poderes para fazer Oleg ver todos como seu pai, fazendo com que ele hesite. No entanto, por ser um sensor, Xenia pode encontrar o verdadeiro Id e salta para trazê-lo para baixo com ele. Ambos morrem assim que tocam o chão. Naquele momento, uma nave espacial gigante aterriza em um monte de edifícios. Oleg pega o dispositivo de Id que foi tirado de Ra e sai com as mulheres depois de se recusar a acabar com Yura. Depois de pegar algumas armas de corpos caídos, o trio entra na nave espacial, que abriu a porta porque está esperando por Ra. Lá dentro, há centenas de alienígenas dormindo em cápsulas, e quando Oleg pressiona o dispositivo, o oxigênio começa a ser transportado para essas cápsulas. Parece que Ra deveria acordá-los, e o timer nas cápsulas confirma que eles estarão prontos em breve. Eles tentam atirar neles e confirmam que isso os matará, mas eles não têm munição ou tempo suficiente para fazer tudo isso. Olga percebe que os tubos que transportam oxigênio estão no chão e destruir um deles mata muitos alienígenas ao mesmo tempo. O trio começa a destruir todos os canos que eles podem encontrar, impedindo efetivamente a invasão. Entretanto, quando Aliona está prestes a destruir a última tubulação, ela congela porque percebe que estas últimas cápsulas têm crianças lá dentro. As crianças começam a deixar as cápsulas, e quando Oleg as vê, ele deixa cair a sua arma no chão, sem poder ferir aquelas criaturas inocentes. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.